Amém, amém. Vamos fazer aquela confissão que habitualmente fazemos? Vai aí na tela, eu quero que você fique de pé, pode ser? Glória a Deus. Vamos fazer juntos, vamos lá? Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou abençoado, eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Quem já memorizou? Quem já memorizou para falar sozinho aqui? Ainda não? Pastor Roberto já? A Laura já? Então, glória a Deus. Enquanto não memorizar, a gente vai colocar sempre no telão aí, glória a Deus. Eu quero convidar você. Nós estamos seguindo aquela série Frutificar, e eu fico tão feliz em ver os frutos dessa casa, o fruto manifestando, não é, na vida de cada pessoa, as pessoas que sobem a essa plataforma. Que coisa linda, como é bom ver o crescimento que o Senhor dá a cada um, como é bom ver que o Senhor tem interesse que cada um de nós dê fruto e o nosso fruto permaneça, amém? Glória a Deus. Eu quero chamá-los então, convidá-los a abrir a Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 6, no verso 43. Você já está feliz ou precisa que o louvor cante mais um pouco? Então por que você está com essa cara de ontem? É porque é a mesma que você tinha ontem? Então dá um sorriso aí para animar o pregador. Vamos lá, isso, anima o pregador aí, obrigado, valeu, te agradeço, viu? Agora esse ar condicionado em 25 graus não é de Deus não, viu? Vamos abaixar uns 3 graus aí, né, Ricardo? Vamos abaixar, não, um grauzinho, né? Em cada máquina aí, não é? Porque senão a gente vai só ter ar quente aqui. Você está bem? Você está bem? Você está feliz com Deus? Ou você está ainda baseado na sua religião, na sua religiosidade? Nós somos chamados a dar frutos e que o nosso fruto permaneça. E a proposta que Jesus sempre fez em seu ministério é que nós sobrepujássemos tudo que é humanidade, tudo o que é ideia de homens. A ideia de Jesus é que nós sejamos filhos autênticos, que estejamos ligados a uma árvore verdadeira, que nós como ramos estejamos ligados a uma raiz maravilhosa, e assim a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Diga amém. E no capítulo 6 de Lucas, Jesus ele vai confrontar alguns dos fariseus da época, fariseus e escribas, não é? Porque eles tinham como a sua vida... pode acender as luzes daqui, ó, por favor. Sabia que estava faltando alguma coisa? Ah, Jesus amado. A minha energia vem do alto. Ai, aleluia. Voltou energia. Quando eu subir aqui, pode ligar as luzes, tá bom? Então Jesus ele sempre confrontou aquelas atitudes farisaicas. Ele não se agradava de pessoas que mostravam ter uma religião, mas não tinham vida em si mesmo. E eu acredito que Deus continua em Jesus Cristo nos confrontando hoje pela palavra, para que a gente não tenha só uma vida de aparências, mas uma vida verdadeira. Deus não está interessado na igreja que você é e da carteirinha do membro que você tem, e nem você encher a boca para falar de que você é de tal grupo, mas Deus realmente está interessado num fruto que pode haver dentro de você, e eu creio que exista, um fruto que ele pode e deve se manifestar todos os dias. Então, se você está de fato e de verdade ligado à videira verdadeira, você vai frutificar. Eu quero lembrar, antes de ler esse capítulo 6, verso 43 de Lucas, eu quero só lembrar
Aquele texto que a gente leu, alguns pregadores leram aqui, João capítulo 15, que fala justamente da videira verdadeira, não é isso? Quando nós estamos ligados à videira verdadeira, certamente nós vamos frutificar. Aleluia, amém, queridos, glória a Deus. Eu não sei na sua Bíblia aí, mas na minha Bíblia está escrito assim: a árvore e seus frutos. Eu vou ler nesse primeiro momento até o verso 45, e a leitura é essa: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Verso 45: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Diga amém. Glória a Deus pela palavra e pela leitura da palavra de Deus, amém? Então, eu queria só contextualizar, para ficar mais fácil o entendimento para os irmãos, mas no capítulo, todo o capítulo 6, é bem interessante quando você não interpreta somente um versículo descontinuadamente ou isoladamente. Você precisa ver todo um contexto, porque fica mais claro, você vê que o que Jesus realmente estava querendo fazer naquele momento. E todo o capítulo 6 mostra a figura de fariseus e escribas, não é? Os escribas, homens da lei, fariseus, doutores da lei. Não existe mal em si, em ser fariseu e escriba. A questão é que eles tinham uma aparência de fruto, mas os seus frutos não eram bons. Uma aparência de religiosidade, mas não agradavam verdadeiramente a Deus. Nós não podemos viver de aparências. Diga amém. Diga assim: eu não posso viver de aparência. Diga com mais fé, para você mesmo. Diga assim: eu não posso viver de aparência. Amém. É para você entender que Deus quer que você seja verdadeiro. Que aquilo que funciona em Deus tem que funcionar em você. Que Deus quer que os frutos sejam reais, verdadeiros todos os dias. Estamos sendo aperfeiçoados. A gente não é uma palavra para nos condenar, mas os fariseus e escribas, eles tinham somente o desejo de tentar pegar Jesus em algum erro. Religiosidade. Por isso que a Bíblia fala que não existe nada novo embaixo desse sol. Não é? Aquele tempo já havia religiosidade. É interessante que no contexto desse capítulo 6, você vai ver, como eu disse, os fariseus e os escribas, que não criam em Jesus verdadeiramente, eles não acreditavam em Jesus nas suas palavras, mas eles sempre estavam buscando o quê? Explicações da mente, explicações racionais, para tentar explicar o seu milagre, para tentar justificar o seu ministério, né? Então, você vai ver que milagres, né? A gente sempre fala, milagres não se explicam, não é? Milagres a gente vive, e quando a gente percebe algo que Deus está fazendo, a gente só recebe, e não fica questionando porque Deus fez. Nesse primeiro momento, eu queria trazer uma mensagem ao seu coração e dizer assim, para você: não seja tão racional, não seja tão inteligente. Como assim, pastor? Não seja tão correto ao ponto de você perder até o seu equilíbrio. A Bíblia em Eclesiastes nos aconselha a ter um equilíbrio com aquilo que a gente crê, com as nossas regras, porque a gente pode chegar num ponto de destruir a nós mesmos. Às vezes a gente entra num nível de ficar tão exigente comigo, com os outros, com as pessoas, e a gente vai entrando num nível assim meio complicado. Então, viva em paz, viva tranquilo, não seja tão racional assim, mas seja mais espiritual. Seja mais espiritual. Seja mais espiritual. O homem e a mulher de Deus, eles têm um espírito. Nós somos um espírito, nós cremos e declaramos assim, nós não somos um corpo nem uma alma, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Significa que o teu espírito é a parte mais essencial, é a parte mais importante que você deveria cuidar. Então, esse contexto mostra fariseus e escribas tentando racionalizar, tentando explicar
através da mente, tentando justificar e tentando tirar a autoridade de Jesus. Olha que interessante, você vai ver em todo esse capítulo 6, em outros trechos da Bíblia também, principalmente nos evangelhos, eles acusavam a Jesus de impostor. Você imaginou o que é isso, Eduardo? Acusar Jesus de impostor. Eles se esforçavam para convencer todo o povo que ele era falso. Que interessante isso, não é? Eles queriam convencer o povo de que ele tinha um pacto com Belzebu, com o Senhor das Trevas. É como se Jesus tivesse feito um acordo com o diabo para poder expulsar alguns espíritos. Só para ficar bem, que é um absurdo. Então você vai ver que no capítulo 6 a gente tem um contexto muito interessante. Eu queria que você observasse comigo, eu escrevi aqui para a gente perceber aonde a gente vai chegar em Lucas 6,43, que acabamos de ler. Diz assim, o capítulo 6, ele mostra essa questão. Desde o começo, no comecinho, aparece Jesus debulhando o trigo. Você sabe o que é debulhar trigo? Eu não sei direito, eu tive que pesquisar, porque eu nunca debulhei trigo. Se tem algum agricultor aqui, mas diz que você não deveria, quando você entrar nas terras de uma plantação, está lá em Deuteronômio, quando você entrar nas terras de uma plantação que não são suas, você não tem direito de passar a foice para colher. Mas eles te davam o direito de você pegar um pouquinho do trigo, debulhar, fazer assim com a mão e comer um pouquinho do trigo. E aqui não é o milho, é interessante que fala do trigo mesmo. Nesse primeiro momento, Jesus está naquela vindima não, naqueles campos, ele está debulhando o trigo com os seus discípulos, e os fariseus chegam e questionam ele: por que você está fazendo isso? É sábado. Olha a ideia desse povo. Não queria que sequer eles comessem no sábado, não é? Para você ver onde chega a insanidade humana. Depois, eu não vou parar nisso, eu só quero que você veja. Depois você vai ver que Jesus, em seguida, ele vai cruzar com aquele homem que tinha a sua mão mirrada, que a Bíblia fala de uma mão ressequida, uma mão deformada. E Jesus, ele cura o homem. É severamente criticado. Depois você vai ver a escolha dos 12. Jesus mostra o processo, a Bíblia mostra o processo que Jesus usou para escolher os 12. Depois mostra que Jesus curou muitos enfermos. E depois lá no versículo 20, eu estou falando tudo do capítulo 6, Jesus vai falar em Lucas sobre as bem-aventuranças. Depois ele vai falar dos ais, não é? Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Ele vai falar sobre a vingança. Depois no verso 32 ele fala do amor ao próximo. E depois de falar do amor ao próximo, ele proíbe o juízo temerário, aquele juízo que você faz rapidamente, sem conhecer. Depois ele vai falar da parábola do cego guiando outro cego. Então tem todo um contexto aí, não é? Eu só quero mostrar isso para vocês, que em toda essa obra e o ministério de Jesus, abençoando pessoas, onde ele passava, a cura se manifestava. Onde ele passava, o poder de Deus era perceptível, mudava destinos. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém? Onde o Senhor está, o teu destino vai ser mudado, a sua vida vai ser impactada. Onde você levar a palavra, pessoas vão ser alcançadas. Amém, queridos? Então Jesus estava cumprindo o seu ministério sem problema nenhum, mas severamente criticado. Eu já ouvi falar, você já ouviu falar também, na Bíblia diz, existe também provérbios que falam nesse sentido, que não... Oi, Guilherme, não estou te vendo, né, Gui? Tá aqui triste, ó. Irmãos diáconos, arruma a cadeira lá do Guilherme, ó, que está errada, olha lá. Olha lá, isso. Aí não, é que está errada a posição ali. Levanta aí, Edson e Clarice, levanta. Traz mais para cá a cadeira, isso. Eles têm que ver, ó. Isso, o último que senta ali tem que me olhar, isso. Levanta do Guilherme também, levanta aí, Josi, Brian. Glória a Deus. É o pastor Paulo que faz isso, né? Trago tudo culto. Ficou tudo gravado no YouTube, né? Eu faço isso mesmo. Agora eu estou vendo vocês. Olha que bênção. Aleluia. Onde eu estava? No púlpito. Vamos lá, continuando aqui a palavra. Então você vê que Deus, onde Ele chegar através da vida de alguém, vai impactar pessoas. Vai mudar a vida de pessoas. Amém?
vai verdadeiramente acontecer um impacto. A presença de Deus, é impossível nós provarmos a presença de Deus e a nossa vida não ser mudada. Agora é bem possível a presença de Deus estar bem pertinho de você, está bem próxima e mesmo assim você desprezá-la. Esse que é um problema. Mas a questão é que Jesus estava cumprindo o seu chamado e ele foi severamente criticado. Então os doutores da lei, eles consideravam, não é, Jesus e os seus discípulos como pessoas sem valor, não é? Porque a maior parte deles eram provenientes da Galileia, e você vai ver que havia um desprezo, porque havia algumas máximas entre o povo judeu. Não pode vir nada bom de Cafarnaum, da Galileia, não é? O galileu, como Jesus foi muitas vezes referido, era no sentido de alguém desprovido de inteligência, de saberes e assim por diante. Mas Jesus, nesse momento que nós lemos aí, Lucas capítulo 6, ele contrapõe tudo isso. E ele fala algo interessante, porque ele contrapõe a atitude farisaica. Por isso que a gente diz que o fariseu tem uma atitude farisaica, não é isso? É uma atitude demagógica, é uma atitude hipócrita. Ele diz que tem fruto, ele diz que tem a presença de Deus, mas verdadeiramente não tem. Então você não pode ter uma atitude farisaica. Você não pode, Deus condena, e Deus vai me condenar, se eu tiver uma atitude de aparência e ser falso por dentro. Eu ser bonito para você ver, e por dentro eu for um sepulcro caiado, tiver podridão dentro da minha vida. Deus quer que o fruto venha para fora, mas que seja algo vivo que está aqui dentro da minha vida. Diga amém. Então o fruto ele vai se manifestar para o exterior. Então Deus sempre quer te encontrar. Deus sempre vai fazer de tudo para encontrar você. Porque Ele vai querer confrontar você e vai falar assim: filho, você precisa mudar. Eu estou te confrontando porque eu quero te ver melhor, eu tenho planos para a sua vida, eu tenho coisas boas para realizar na sua vida. Mas exatamente em Lucas 6,43, eu peço que os meninos coloquem de novo no telão, porque Jesus ele contrapõe essa atitude farisaica, e ele diz justamente isso. Está vendo? Todo um contexto para você entender. Não há árvore boa que dê mau fruto. Isso é uma sabedoria inteligente demais. Não há árvore boa que dê mau fruto. Vamos ler essa primeira parte? Não há árvore boa que dê mau fruto. Amém? Aí ele fala: nem tampouco árvore má que dê bom fruto. A regra é clara. Não teve jeito, né? Às vezes você fala umas coisas, né, Tiesco? Aí não tem jeito, aí tem que falar o resto, né? Não tem jeito, né? A regra é clara. Árvore boa produz fruto bom. Amém? Uma árvore má não consegue produzir fruto bom, produz fruto mau. A questão que Jesus está falando assim é que eles estão querendo disfarçar. Eles são árvores más, mas estão querendo disfarçar que os frutos deles são bons, mas não são. O texto, a proposta que nós fizemos para essa noite foi justamente você entender que você é uma árvore boa. Você está plantado, você está ligado numa videira verdadeira, você de fato é uma árvore boa e precisa acontecer algo na sua vida. Os frutos precisam se manifestar na sua vida. Necessariamente isso precisa acontecer, os frutos bons se manifestarem na sua vida. Não está certo fruto mau sair de você, tá certo? Porque se só sair fruto mau, você precisa até questionar se você já está ligado à videira verdadeira. Então ele diz: não há árvore boa que produza fruto mau. Então Jesus ele expressa um princípio maravilhoso que não dá para a gente negar, e a gente pode seguir com fé isso. Porque diz assim que, ele está dizendo em outras palavras que a ação, o fruto eu quero que você comece a pensar agora como a ação do homem. Tudo aquilo que você faz é o fruto. Tudo aquilo que você produz todos os dias, tudo aquilo que você vai produzir na semana, os seus pensamentos, os seus atos, a sua meditação, como vai ser essa semana? Aquilo que você vai realizar são frutos. Tudo que você vai realizar
são frutos dessa árvore que é você. Então Jesus está falando que a ação boa, as ações boas, elas vão nascer de um bom coração. Se você for um homem e uma mulher de bons corações, ou de bom coração, você vai ter atitudes boas. A sua atitude necessariamente vai ser boa. Amém? Mas existem frutos que brotam. Ele diz aqui, ele continua, não é? Ele fala, tão pouco não existe árvore má que dê fruto bom. Mas a árvore boa dá. Não há árvore boa que dê mau fruto. Então, com essas declarações, você pode fazer uma conclusão. Você pode falar assim, então Jesus está querendo dizer que uma árvore má vai produzir maus frutos. Isso. E uma árvore boa produzir bons frutos. Isso é muito claro. Então, os maus frutos, eles vão ser produzidos ou vão sair de uma pessoa que ela só vai conseguir expressar falsidade, hipocrisia, que a gente está no contexto aqui, né? Dos fariseus, dos hipócritas. Falsidade, hipocrisia, todo fruto danoso, invejas, ciúmes. Um fruto tão negativo que hoje está na nossa sociedade, e infelizmente dentro do meio cristão, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que chegando o final dos tempos, um fruto se manifestaria, que é o fruto do amor frio, o amor que esfriaria, o amor de muitos esfriaria. E a Bíblia fala de uma geração de pessoas que são irreconciliáveis, pessoas que não têm mais jeito de reconciliar, pessoas que são tão duras, elas fecham o seu coração de uma forma tão severa, que Deus está querendo fazer um milagre, Deus está querendo realizar coisas, mas as pessoas simplesmente fecham o coração e não dão sequer oportunidade para Deus. Mas eu quero dizer, não pode ser assim comigo e com você. Nós somos pessoas que temos um coração mole, um coração tratável, um coração ensinável. Por isso, quando você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, mas deixa Deus trabalhar no seu coração, porque Ele quer produzir bons frutos. Posso te dar uma boa notícia? Se a tua árvore não tem produzido bons frutos até agora, Jesus, Ele é especialista e poderoso em transformar uma árvore má em árvore boa. Amém? Eu era uma árvore má, todos nós éramos uma árvore má. A Bíblia nos faz uma comparação de que nós éramos como que uma raiz seca, longe da árvore, secando no deserto, só servia para queimar. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos olha com amor e Ele diz assim, não vai morrer. Eu vou te grudar uma videira verdadeira, eu vou fazer um milagre em você, eu vou te enxertar onde existe vida, eu vou te colocar onde existe uma seiva verdadeira, eu vou te conectar com a vida do próprio Deus, o meu Pai. E é o que Ele faz. Você vai ver esses textos na Bíblia, em Romanos, em João 15 que eu citei. Então nós somos enxertados e a vida de Deus começa a fluir através dessa árvore seca que era eu e você. Você era uma árvore seca. Eu preguei esta manhã, nós éramos secos e murchos, mas agora a vida de Deus nos reverdeceu, nos fez verdes novamente. Amém? Você lembra que eu falei de manhã? O justo, né? Ele vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro do Líbano. Que coisa linda! A vida de Deus está fazendo isso em mim e você. Amém? Então, meus queridos, nós fomos tirados, nós fomos transformados. Era uma vida seca, era uma vida sem Deus. Agora é uma vida com Deus, é uma vida com propósito. Eu estou ligado a essa videira. Cada dia mais o Senhor me transforma, e eu sei que até o dia de Cristo, até o dia da sua volta, eu vou estar mais aperfeiçoado ainda. E no dia que nós subirmos no arrebatamento, ou no dia que nós descermos a cova, estaremos depois em breve com o Senhor nos ares, estaremos com Ele no seu reino celestial, e as nossas vidas, o nosso corpo vai ganhar uma nova dimensão. Mas enquanto isso, nós podemos já ser transformados por esse amor. Diga amém. Amém. Então, não seja uma árvore velha. Dê a oportunidade do Senhor transformar você essa noite. Dê a oportunidade para Ele.
Talvez você fale assim, pastor, mas eu já sou da fé, eu já tenho Jesus, você está falando, eu não sou uma pessoa descrente. Eu concordo com todas essas coisas, mas você concorda que tem crentes que parecem descrentes? Para a gente não falar muito aí, não é? Porque às vezes vivem uma vida de tanta tristeza, tanta falta de entendimento. Às vezes o discurso de um cristão é pior do que um descrente. Você já ouviu isso? Às vezes o discurso do cristão, ele parece entrar numa lamúria, numa lamentação, num nível de tristeza, que quando o incrédulo olha essas pessoas, ele fala assim, eu não quero essa vida. Eu com a minha vida de incrédulo, eu sou mais feliz do que esse falso irmão. Não produzamos, pois, irmãos, frutos falsos. Que a sua árvore seja verde. Eu vivo na minha casa com a minha esposa e o meu filho. E nós vivemos uma vida muito boa. E a gente tem cabeças diferentes, pensamos de formas diferentes. Podemos muitas vezes estar com ânimos diferentes. Mas a gente vive muito bem em casa, né, amor? Eu parei de bater em você, não parei? Graças a Deus, né? Os irmãos vão chamar a polícia aí para eu sair preso daqui do culto, né? Sair algemado, pastor, espanca a esposa. Eu parei de bater no Guga também, né? Mesmo porque ele é grande, e às vezes ele me pega de jeito, ele me trava, né? Era tão interessante que ele era pequenininho e ficava no colo assim, meu Deus, né? Só sabia fazer cocô, xixi e tomar leite, né? Cresceu, ficou maior que o pai, agora eu tento bater, não tem jeito. Eu estou brincando com você, a gente não briga nesse nível, nem em outros níveis, mas a gente tem paz em casa e o nosso lar é cada vez melhor, não é, bem? Hoje eu estava sentadinho depois do culto da manhã, a Guguinha estava lá na sala, a Sazinha estava lá na pia preparando as coisas, eu estava meditando um pouco mais na palavra. Eles nem sabem, mas eu fiz uma oração assim, agradecendo. Senhor, que coisa linda a minha família. Eu tenho uma filha que está lá em Madrid, na Europa. Uma neta, outra neta vindo. Um genro. Eles estão longe, mas assim, a gente é tão ligado, a gente é tão unido. Eu não sei se é o testemunho deles, porque eu não posso falar por eles, mas cada dia mais eu sou mais feliz com a família que eu tenho, com a história que eu construí. E eu quero que o meu testemunho seja para eles algo que alegre o coração deles. Que eu seja um bom pai, continue sendo um bom marido, um bom provedor. Mas isso não quer dizer que em situações das nossas vidas, as coisas andando bem em algumas áreas, não quer dizer que a gente não precisa de ajuste em outras áreas. E não há problema nenhum, porque Deus quer ajustar todas as áreas da nossa vida, amém? Só que eu preciso que isso aconteça. As pessoas precisam que isso aconteça em mim, que aconteça na vida de vocês também. A gente precisa a cada dia ir deixando e crucificando o velho homem. Cada dia as partes secas dessa árvore começar a ser reverdecida. A mão mirrada que Jesus curou aqui é justamente uma figura de falta de seiva, que era uma mão toda deformada, e Jesus faz com que a seiva de Deus, o sangue, né, comece a percorrer a sua mão, volte ao normal, amém? Isso é uma figura do que Deus quer fazer todos os dias na minha vida e na sua. Ele quer reverdecer áreas, Ele quer tirar as áreas que são secas da nossa vida, Ele quer regar, Ele quer melhorar o seu humor, meu querido. Ele quer melhorar a sua alegria. Ele quer te tirar, Ele não quer que você seja nunca mais refém de segundas-feiras. Eu era refém de segunda-feira, porque segunda-feira para mim era uma tristeza. Quando chegava o domingo no final assim do dia, quando eu era meio católico ainda, meio não, eu era inteiro católico, porque eu fui um católico praticante, respeito os católicos praticantes. Mas eu lembro que chegava no final de domingo, na casa da minha mãe, eu ouvia os sinos
da igreja. Na verdade não eram mais sinos, né? Porque a gente está na modernidade, era um disco que eles colocavam imitando sinos, depois eu fiquei sabendo. Mas aquilo me trazia uma tristeza, porque o domingo estava acabando, minha folga estava acabando, e a segunda-feira ia começar. E aquilo me trazia uma tristeza e uma depressão. Eu sei que não aconteceu com vocês, isso é só comigo. Eu sei que vocês estão em outro nível e vocês nunca experimentaram isso. Mas Deus quer tirar você de ser refém de situações, de pessoas. Deus quer que você não fique mais escravo do seu celular, porque nós estamos ficando escravos dos nossos celulares, das redes sociais. Deus quer que você experimente verdadeiramente uma vida que você ainda não provou. Deus quer que você caminhe por um caminho que você ainda não caminhou. Deus tem pastos verdejantes, Deus tem caminhos maravilhosos. Deus quer que você construa uma estrada de oração, de alegria, que você seja movido, que o entusiasmo, que significa entusiasmo, irmãos? O que significa entusiasmo? Significa Deus dentro, é em Theos. Eu sou entusiasmado porque Deus está dentro de mim, e cada dia hoje é uma alegria, e eu sei que eu vou para o céu, E não é pelo que eu fiz, é pelo que Jesus fez. Mas Ele me dá a oportunidade de viver nessa vida abençoado. Ele me dá a oportunidade de viver nessa vida todos os dias felizes. Por isso que eu fiz um voto diante do Senhor. Eu não vou mais cortar meu cabelo. Ai, eu tinha que estragar a mensagem, né, pastor? Estragou. Vamos voltar onde eu estava. Eu fiz um voto diante do Senhor. Nunca mais vou usar bermuda. Não, também não é isso não. Eu fiz um voto diante do Senhor. Eu nunca mais vou permitir a tristeza me dominar. Todos os dias da minha vida, todos os dias que eu acordar, eu posso estar com sono, eu posso estar acordando, como eu disse de manhã, mas todos os dias eu não vou procurar motivos para me alegrar. E eu nem vou procurar razões para dizer assim, eu posso me alegrar por isso. Eu não vou procurar. Mas eu sei que essas razões já existem em mim. E só que eu não vou me permitir ficar triste, depressivo. Não vou me permitir ficar acabrunhado de jeito nenhum. Pelo contrário, todos os dias vai haver ações de graças na minha vida. E eu vou fazer o dia melhor para mim, para os meus queridos e para todas as pessoas que tocarem em mim ou precisarem do meu toque. Eu declarei de manhã que o Senhor vai me dar uma unção, o Senhor vai colocar uma unção na minha vida. E Ele está colocando, e eu sei que Ele está. Pessoas vão ser curadas só pelo meu abraço. Por isso que você não estranhe, se você vier pedir oração para alguma coisa, eu só vou te abraçar. Porque algo que está em mim vai passar para a sua vida. E você vai ser curado. Então eu chamo você, começa a imitar meus bons exemplos. Amém? Não imite meus maus exemplos. Eu espero que você não tenha. Não imagine que eu tenha maus exemplos para a sua vida. Mas começa a imitar. Seja meu seguidor. Seja seguidor de Cristo. Não sejamos falsos. Sejamos verdadeiros. Sejamos verdadeiros. Aquilo que precisa ser falado, que a gente fale verdadeiramente, que a gente comece a declarar a verdade um ao outro. A Bíblia diz assim, fale cada um a verdade com os outros, consigo mesmo e com os outros. Vamos falar a verdade, vamos ser verdadeiros. Aquilo que precisa ser tratado, fale com carinho, com amor, mas fale a verdade. Não permita a falsidade na sua vida. A Bíblia fala de uma palavra que é aletheia. Aletheia é no grego, e ela está justamente em João capítulo 4, onde Jesus diz para a mulher samaritana que Deus está à procura de homens que o adorem em espírito e em verdade. A verdade, aletheia, ela significa tudo que é contra a falsidade. Ela trabalha de uma forma... Ela vai como que na contramão da palavra. Tudo que for falso você devia evitar. Tudo que é falso você deveria evitar. Tudo que é amigo falso você precisa começar a evitar.
Tudo que é programação que não é boa para você, evita. Tudo que é atitude falsa, começa a evitar. Mas entra numa verdade. Começa a entender que Deus é poderoso para transformar e fazer reverdecer todos os ramos dessa parreira maravilhosa que é você, dessa árvore maravilhosa que é você. Diga amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, as árvores são os homens e os frutos são as obras. Você é uma boa árvore e Deus está interessado nos frutos que você está dando. Deus está interessado no fruto que você está dando. Eu quero, como seu pastor, ver frutos novos na sua vida. 2024 é um ano para frutificar. É o primeiro assunto, né, que a gente está tratando nesse ano. É um ano para você frutificar, é um ano de frutos novos. É um ano que você precisa entrar num novo nível de alegria, não é? Um novo nível de saúde, um novo nível de fé. Um otimismo, não um otimismo barato, vazio, mas uma confiança verdadeira, não é? Deus, Ele tem nos chamado. Deus, Ele tem nos chamado para nos abençoar. Ele está estabelecendo pessoas em lugares diferentes. Deus está te estabelecendo, mas você precisa crer nele. Você precisa passar dessa fase de crer quando tudo está bem, mas crer consigo mesmo. Não dependa de pessoas, mas vá firme, porque os homens... As árvores são os homens, representam os homens, os frutos são as suas obras. Mas do mesmo modo, em Lucas 6,45, coloca esse texto aí, continuando esse texto, ele diz assim que o homem bom, o que ele faz? Ele tira do seu coração o bem, como que de um bom tesouro. Vamos ver de novo ali, ó. O homem bom tira do seu coração o bem, como que de um bom tesouro. Sabe quando a Bíblia diz que nós devemos ter um bom depósito? Um bom depósito na minha vida e na sua? Eu preciso ter um bom depósito, o depósito da palavra, o depósito de sermos inspirados, de recebermos inspiração, de orarmos, de adorarmos, um ambiente de fé. Mas principalmente a palavra que você lê, que você estuda, ela vai formar dentro de você o que? Um bom depósito. Um bom depósito. E esse texto, Jesus está deixando bem claro. Ele diz assim que o homem bom, o homem sábio, não é a mulher sábia, ela vai tirar do seu coração o quê? O bem. Porque o coração dela está cheio de coisas boas, tem um bom depósito dentro. Agora eu pergunto, como é possível tirar o bem se você está vazio dentro de você? Por isso que eu tenho ficado esses dias um pouco mais preocupado com os nossos jovens e adolescentes, porque a gente está numa geração tão complicada. E essa é a geração, por favor, meninos e meninas, não se ofendam, mas essa é uma geração tão atípica, é uma geração onde os filhos sabem menos que os pais. Com exceções, com muitas exceções, não com raras exceções. Mas é uma geração que se caracteriza onde os pais são mais espertos, são mais sábios. Pastor, explique melhor isso. É uma geração, se você reparar em todas as gerações, a gente vai ver as gerações onde os filhos, eles tomavam, não é? Eles tomavam uma sabedoria, eles têm uma pegada tão diferente, que os filhos, eles sabiam das coisas rapidamente. É interessante. Eu não sei se aconteceu com você lá em casa, na sua casa, mas na minha casa era mais ou menos assim. Eu pedia para alguma coisa, a Larissa ou o Gustavo fazer algumas coisas, eles iam lá, faziam. Eu lembro deles mexendo pequenininho no videocassete, ou no videoplayer, ou no DVD, não é? No Blu-ray. Vocês não conhecem mais isso, né? Já passou tudo, né? O celular, o smartphone, a gente fala assim, arruma isso aqui para mim. Eles fazem assim, ó. Eles pegam, pronto, tá bom. Eu falei, não, a ideia era você arrumar e me ensinar, né? Aí eles falam assim, não pai, aí é uns outros 500, né? Aí já não dá, né? Mas é uma geração que realmente, os nossos filhos sempre foram assim. Eles são mais espertos, eles sabem de mais coisas. Só que a gente está vivendo um tempo hoje, onde os filhos estão nascendo menos sábios do que os pais. Por causa do quê? Por causa dos celulares, das redes sociais. Se você pudesse colocar no seu celular, jovem, menino, menina, o tempo que você passa no seu celular, nas redes sociais, só fazendo aquele movimentinho assim, conhece? Vai, não disfarça não, você conhece esse movimento? Só assim, ó. Não precisa responder, mas já ficou 30 minutos fazendo isso?
Ô pastor, você chutou baixo, hein? Já ficou 1 hora fazendo isso? Pastor, tem gente que fica 2, 3 horas fazendo isso. Aí às vezes gostou, põe um coraçãozinho. A gente está numa geração que a gente está sendo emburrecido, né? Os nossos jovens estão sendo emburrecidos. Os jovens cristãos, se você for ver, eles não têm o mesmo apreço pela palavra de Deus. Eles não leem com aquela alegria a palavra de Deus para receber a mesma alegria. E era bem possível, porque no seu smartphone tem Bíblia, né, Rafa? Todos nós temos, né? A gente abriria a Bíblia e leria, colocaria ela falada ou cantada e nós nos encheríamos. Mas a questão é que a gente está vivendo um tempo onde nós estamos vazios. E o que nos preocupa é quando Jesus ele diz assim que o homem bom, como diz o texto aí, ó, repare ali, o homem bom tira do seu coração o bem, como de um bom tesouro, tá certo? Agora, veja a outra parte que eu segurei para ler um pouquinho, mas leia o restante ali, o que diz? Ele fala que o mal, o homem mal, do mau tesouro tira o mal. Porque aí existe um princípio que ele diz, a sua boca sempre vai falar do que tem dentro de você. Então diga assim, a minha boca sempre vai falar do que eu tenho dentro de mim. Nós sempre vamos falar. Por isso que a Bíblia nos aconselha, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Não é? Quando nós nos cumprimentássemos, a gente deveria ter um cumprimento cristão, trocar versículos, glorificar a Deus, falar de coisas boas e não falar, e aí, como é que foi o Palmeiras e o Corinthians? Você mostra como que a gente está tirando as coisas tão vazias da nossa vida. E às vezes a conversa até entre irmãos é a notícia, é o jornal nacional, é o time. E a Bíblia diz, nos aconselha que nós deveríamos ter um coração cheio, uma palavra que enche o nosso coração, ao ponto de a gente até, quando a gente se cumprimentar e trocar um simples cumprimento, a gente tenha uma manifestação de um fruto que acontece dentro de nós, amém? 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 Por isso que eu posso olhar para você e falar assim, meu filho, Deus te abençoe. Eu declaro a você saúde, paz, prosperidade, longevidade, propósito. Eu declaro a tua semana caminhos aplainados. Eu declaro o aumento do Senhor na sua vida. O Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e aos nossos filhos. Por isso que a gente pode ter isso. A vida cristã, a gente não, talvez você fale assim, mas a gente só vai falar isso, é claro que não, mas aquilo que é o princípio, a gente precisa sempre lembrar, a nossa boca sempre vai falar do que está cheio o nosso coração. É muito triste quando a gente conversa com os jovens, eles não têm mais a memorização de um versículo bíblico. Eles não sabem sequer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente conversa com os jovens, eles estão vazios, mas a gente começa a ir além, não fica só nos jovens e nas jovens. Nós vamos para os mais velhos, os adultos, muitas vezes vazios dentro de si, sem nada, e tudo disponível para a gente viver. Você imagina nós chegando no céu, você chegando no céu com uma vida triste, acabrunhada, salvo como que pelo gongo. Você já passou numa matéria na risca assim? Eu não sei, você não era muito bom em matemática, às vezes eu passei na risca. Assim, só tirava, meu Deus, era um 4,5 e mais meio ponto da misericórdia do professor. Entendeu? E ele chamava e falava assim, tá ruim o negócio. Eu falei assim, professor, Deus lhe abençoe, Deus vai lhe multiplicar. Eu não sou bom nisso, mas eu sou bom em outras coisas, né? Já passou na risca? É ruim se a gente pensar que vai chegar no céu na risca, né? Salvo como que pelo gongo. E o Senhor falando, ei filho, palavra vazio, hein filho? Vazio de palavra, hein? Você ficou naquele smartphone o tempo todo. Você ficou só naquelas redes sociais vazias, te deixaram vazios.
Eu estou vendo um pouquinho do sangue ainda de Jesus em você aqui, que te salvou um dia. E é por isso que você vai entrar. Mas você quase não entra aqui. Você já imaginou o Senhor falando isso? Mas a Bíblia fala que a gente pode receber uma outra palavra do Senhor, Ele dizendo assim: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? Homem e mulher que frutificaram, que entenderam o que é ter frutos, o que é manifestar o fruto. Então, meu irmão, se existe uma área seca na sua vida, deixa o Mestre começar a regar essa área, que Ele vai transformar essa área na sua vida. Se você tem coisas que abalam você, deixa Deus cuidar dessa área. Se tem tristeza, se tem momentos de profunda tristeza, de angústias, de depressões, deixa Deus tratar essa área em você. Começa a chamá-lo para a sua vida, começa a fazer declarações. A palavra de Deus, ela é a semente. Amém? Agora, as declarações, elas são o quê? O regar da semente. Você devia ter falado um amém, um glória a Deus. Meu Deus, no que eu falei agora? A palavra de Deus é a semente, mas quando você faz declarações, é como se você estivesse regando essa semente. Porque uma semente sequinha, por mais que exista um potencial ali, ela não vai nascer. Ela precisa morrer, cair na terra, morrer, e se você continuar regando, ela vai nascer. Ela vai produzir. Por isso que nós somos o povo da fé, nós usamos declarações, porque a palavra está dentro de nós, ela está em nós, mas eu preciso mandar a minha alma muitas vezes se calar. Opa, quietinha, as coisas não estão dando certo, as finanças atrapalhou esse mês, o que você vai falar? O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. O Senhor há de suprir cada uma das minhas necessidades. Não vai faltar, como o pastor Eduardo leu aqui, não vai faltar o que? O azeite. Pelo contrário, o bolo, não é? Vai ser feito. E se você entender isso profeticamente, nunca mais vai faltar o bolo. O bolo significa a provisão na sua casa. Nunca mais faltou na viúva de Sarepta, nunca mais faltou a provisão, porque ela creu no profeta. Você precisa crer no profeta, mas hoje muito mais crer na profecia revelada. Ela está dizendo assim que nada vai lhe faltar. Então significa que coisas estão declaradas para você, mas você precisa começar. Você precisa começar. Irmãos, é tão sério essa questão. Eu só vou conseguir frutificar se eu tiver uma vida de declarações. Eu vou falar isso 3 vezes para que entre 3 vezes no seu coração. Você só vai frutificar se você falar, se você declarar. Eu vou falar de uma outra forma aqui, a 3ª vez. Mas agora de uma forma negativa para você se assustar. Não vai frutificar se você se mantiver calado. Você precisa falar aquilo que você crê todos os dias. Então você precisa acordar pelas manhãs e falar: o Senhor é o meu pastor. Aí fala assim, ó: nada me falta. Não tô corrigindo Davi não. Perdão, Davi no céu, que está ouvindo nossa pregação agora. Não estou falando mal do senhor, rei Davi. Mas repare, ele diz: nada me faltará. Porque existia o quê? Na velha aliança, a não presença de Deus dentro. Ele falava de uma provisão que viria. Confiança sim, mas algo que ainda aconteceria, algo que estaria no porvir. A igreja não trata mais algo do porvir, algo que virá, mas é algo que já aconteceu. Então, aí você fala assim: pastor, mas tá faltando coisa na minha vida. Pois é. Será que não está faltando também declaração na sua vida? Será que não está faltando entender o Salmo 35, 27, onde ele diz que o Senhor se alegra quando você prospera? Será que não está faltando você entender que pelas pisaduras de Jesus eu não fui só curado, mas eu fui também enriquecido, não é isso? Porque a Bíblia diz que Ele se fez pobre para me fazer rico. Eu preciso chamar a minha vida às declarações. E se você tem vergonhinha da sua mulher, da sua família em casa, você está em maus lençóis. Porque você precisa começar a ser forte naquilo que você fala. A minha esposa é doida lá em casa.
Doida com todo carinho, meu amor. Ela é doida pelo Senhor, ela ama o Senhor. E às vezes ela está lá na cozinha, ela fala, aleluia, glória a Deus. Eu e o Guga tomamos um susto. Estamos assim, eu falei, nossa, você é doida. Eu falei, ela é mesmo. Mas de vez em quando eu estou ouvindo ele lá no quarto dele, Senhor, glória a Deus, eu te louvo, eu te agradeço, e Deus é bom. E ele está lá no tempo dele lá, orando sozinho lá no quarto dele. E eles me veem também, eu acordo, eu falo, glória a Deus, eita glória, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu Deus, já preparou todas as coisas. Você precisa ser um pouco doido. Você precisa perder a vergonhinha da sua família. Ó, vou falar um negócio para os homens aí, os maridos. Estou falando pelo Espírito, porque eu sei que o Espírito está me mandando falar. Então, portanto, as esposas, fechem seus ouvidos aí, rapidão. Faz assim. Ó, os homens precisam parar de ser clichê. As mulheres não aguentam mais ver homens com as mesmas atitudes de 40 anos atrás. Você é igualzinho a 40 anos atrás. Você precisa ser um pouco diferente. Você precisa entrar numa unção nova. A unção do boi selvagem. A sua mulher precisa começar a ver que existe unção na sua vida. Ela precisa ouvir você orando em línguas. Tem mulheres que falam assim, eu nunca vejo meu marido orando em línguas em casa. Você precisa começar a se mover e mostrar que existe uma unção dentro de você. E você precisa ser não independente, mas autônomo, fazer as coisas acontecerem. E a sua convicção precisa ser mais forte do que o salário que você traz para sua casa e das contas que você paga. Porque se você acha que Deus está lhe resumindo num provedor e um pagador de contas, você está redondamente enganado. Porque Deus tem muito mais coisa para você, tem coisa muito mais profunda. E se você não entender isso, homem, você não vai entender que Deus quer levar a sua família através das suas direções. Portanto, homem, você precisa ser diferente. Filhos, comecem a parar de ser clichê também. Ser igualzinho todo mundo. Larga o seu celular, ore alto um pouco. Louve a Deus, desafinado mesmo. O pessoal do louvor não, é afinado. Quem é do louvor, se eu souber que canta desafinado em casa, eu vou tirar. Mas você que não é do louvor, você precisa cantar, extravasar, falar que você ama a Deus, ame ao Senhor, seja espiritual, se mova, para de ser igualzinho todo mundo. Meu Deus do céu. Tem pessoas que são iguaizinhas todo mundo. Você é igualzinho todo mundo. Você é igualzinho teus colegas da faculdade. Você é igualzinho eles. Fica chateadinho. Meu, você é diferente ou não é? Você tem a vida de Deus aí ou não tem? Eu estou perguntando, você tem a vida de Deus ou não tem? Faz algo diferente. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Prova o Senhor. Seja franco com o Senhor. Fala assim, Senhor, eu não sinto tua presença, eu sou um vagabundo espiritual. Muda a minha vida se precisar. Faz isso com Deus, mas a sua vida tem que mudar. Você tem que entender que tem tudo disponível. Mas se você não se mover e pegar, nada vai acontecer. Aí eu pergunto, você vai dar bons frutos? Você vai dar bons frutos? Só dá bom fruto quem arranca do bom tesouro do coração. Entendeu? Só vai conseguir dar bom fruto se você tiver um bom depósito. Você me ama, amor? A boca fala do que o coração está cheio. Glória a Deus. Depois ele continua. A gente precisa começar a terminar aqui, não tem jeito. Mas o mestre ele continua. E a gente não pode tentar separar o que ele continua a dizer nesse texto. Porque ele continua dizendo uma coisa muito interessante. Porque o mestre compara aqueles que vão a ele. Quem veio a Jesus, diga amém aí. Mas ele fala assim, existe uma categoria de pessoas. Isso é revoltante. Pessoas que vão a Deus, vão a Ele,
mas que ouvem a sua palavra e não colocam em prática. Ou seja, ouve, mas entra por aqui, sai por aqui. Então ele fala assim que ele compara essas pessoas que vão a ele, ouvem as suas palavras e não praticam, ele compara com aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A gente poderia ler o texto aí, mas não precisa não. Você vai ver sobre os dois fundamentos. Então não faz sentido ouvir uma palavra e não praticar essa palavra. Amém? Não faz sentido você ouvir uma palavra, porque se você ouvir e não praticar, ela vai ser como que uma palestra. Não vai adiantar nada. Ou vai ouvir lá a palestra do coaching que vai ser melhor para a sua vida. Agora, quando a gente ouve uma palavra, a palavra de Deus, a gente fala assim, opa, algumas coisas que o pastor falou ali não é para mim, mas muitas coisas são. Então eu vou colocar isso em prática na minha vida. Aí ele compara, quem faz isso, quem coloca em prática a palavra que ouviu, ele é comparado àquele que faz o fundamento certo para construir a sua casa, amém? Ele fala daquele que faz o fundamento na rocha. Aí ele fala assim, vai vir a tempestade, vai vir os ventos, vai abalar tudo, mas a casa vai continuar de pé, amém? Estamos de pé. Você vai cantar aquela música e você vai entender, não é? Acontece um monte de coisa, todo mundo fica abalado, mas a gente continua de pé, porque a gente está debaixo, o quê? Na rocha verdadeira. Você coloca em prática aquilo que você tem aprendido. Aquela canção, não é bem legal, né, Thalita? Aquela canção que a gente canta, a perseguição não parou a igreja, né? O Coliseu não parou a igreja, né? O irmão Eliseu, não, o Coliseu não parou a igreja, não é? Né? E entender que se Ele me chamou para um propósito, Ele vai garantir o que eu preciso nesse propósito. Eu estava falando hoje com o Carlinhos, aqui ele me perguntou, fez uma pergunta muito interessante, para a gente entender por que a gente tem alguns conflitos de frutos, de fé. Ele estava me perguntando algumas coisas e eu falei algumas coisas. Eu lembrei das duas raças, não é isso, pastor Roberto? Duas raças que existem na Bíblia. Existe a raça que foi inaugurada por Adão. 1 Coríntios 15, 45 diz que o primeiro Adão foi feito o quê? Uma alma vivente. E o último Adão, que é a tipificação de Jesus Cristo, ele foi feito o quê? Um espírito vivificante. Jesus é chamado do justo e do justificador. Ele foi vivificado e pode vivificar pessoas. Amém? Então a Bíblia o chama de espírito vivificante. Quem é filho de Adão não é filho de Deus. Quem é filho de Adão anda no racional, anda na mente, anda no raciocínio. Porque Adão de fato inaugurou uma raça. E muitos cristãos, mesmo estando frequentando a igreja, ainda são filhos de Adão. Porque verdadeiramente não se converteram. Porque quando você sai de uma raça e entra na raça de Jesus Cristo, que é ser filho de Deus, é uma vida nova, é uma vida espiritual, algo aconteceu no teu espírito, algo começou a transformar você de cima para baixo, de dentro para fora. E Deus não faz isso pela metade, pelo contrário, Ele nos chama de raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de Deus. Você é raça eleita? Agora eu pergunto, você é raça de Adão ou raça de Jesus? Se você é raça de Jesus, Ele te chamou para frutificar. Ele te chamou para deixar um pouco o raciocínio de lado, crer no espiritual, crer na unção, crer nas coisas poderosas que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Ele nos chamou, sabe para quê? Para quando a gente receber uma palavra, colocá-la em prática tão rapidamente, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Os resultados vão começar a vir também tão rapidamente na minha vida e na sua. Eu quero lembrar um último texto só para a gente finalizar. Tiago 1:22, que eu peço que vocês coloquem aqui na tela. Ele diz assim, tornai-vos, Tiago deixa bem claro, tornai-vos, o quê? Tiago 1:22, tornai-vos, pois, diga praticantes,
Agora do quê? Da palavra. Aí ele fala, e não apenas ouvintes. Por quê? Quem é apenas ouvinte e não pratica, está se enganando a si mesmo. Então o maior milagre, não é, que aconteceu hoje, que pode acontecer hoje, é eu e você entendermos que essa palavra pode nos transformar. Essa palavra pode nos vivificar. Amanhã pode ser um dia poderoso, um dia novo na sua vida, um dia de coisas novas, um dia de tudo novo, um dia de caminho novo. Mas depende de eu fazer uma oração por você? Não posso te enganar. Depende de você ter fé e falar assim, eu quero essa palavra. Eu entendo que vai ser um novo dia para a minha vida. Eu entendo que eu praticando essa palavra, coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você se torne não apenas ouvinte, mas um praticante verdadeiro dessa palavra. E eu quero declarar no nome de Jesus que coisas boas e poderosas vão acontecer na sua vida. Sabe por que eu faço a declaração, irmãos? Sabe por que eu declaro? Sabe por que eu posso declarar? Porque a palavra diz tudo isso ao seu respeito. Mas existe um porém aí. Não é o fato somente de eu declarar que coisas vão acontecer. Mas eu diria que se eu posso declarar, você também pode declarar coisas boas na sua vida. Então a gente vai fazer aquela declaração novamente. Com os irmãos aí, põe aí na tela. Glória a Deus. Já chegou? Oh, que maravilha. Meu Deus, são muito rápidos. E por que você está sentado ainda? E por que você está com essa cara do começo da pregação? Já era para ter mudado alguma coisa aí. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Faz isso, Jesus. Faz mesmo? Vou fazer. Aleluia. É para fazer mesmo? Vou fazer. Ai. Jesus. Ai, Jesus. Vem cá, Gilson. Sobe aqui em cima. Vem, Gilson. Sobe aqui em cima. Alguém traz o microfone para o Gilson aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Gilson hoje vai ser o maestro dessa declaração. Amém? Olha, entendeu? Entendeu como vai funcionar aqui? Ele vai reger vocês aí, tá certo? Então ele vai chamar, vamos declarar, irmãos? Ele vai ler e vocês vão ler fortemente. Amém? Vou começar a chamar vocês para fazer isso. Fique livre, irmão Gilson. Gente, vamos declarar em nome do Senhor Jesus. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito, aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo, eu sou abençoado, eu vou ser tudo, eu fui criado para ser, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está aprovado, irmão Gilson. Amém? Glória a Deus. Fica em pé. Vem. Aleluia, aleluia. Vem aqui, Victória. Vem aqui, Victória. Venha. Glória a Deus. Som na caixa. Pode deixar. Deixa aberto. Eu quero que o microfone faz barulho. Ai, aleluia. Vem. Você é agora a nossa regente. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Com força. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou
sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou abençoado. Eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, Aleluia! glória! Aleluia! Está eleita também, viu? A maestrina dessa casa. Vem cá, Ricardo. Venha, pode vir. Glória a Deus. Tem outro maestro aqui. Tá cheio de maestros. Isso aí, isso aí. Eita, glória! Oh, glória! Vamos lá. Amém? Vamos declarar, irmão. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e preparado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou abençoado, eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Oh, glória a Deus! Mais um maestro, aleluia! Eu quero uma criança aqui, cadê? Tem uma criança? Aleluia! Tem criança aqui? Aleluia! Então vem as meninas aqui, vem as três, pode vir. Vem, em nome de Jesus! Glória a Deus, vem meninas! As meninas do Ricardo da Pri. Quem vai ser? Quem vai falar no microfone? Glória a Deus, eu vou ajudar vocês. Não tenha medo, né? Com força. Vem cá, meninas, venha cá. Vamos ler. Glória a Deus. Vamos lá. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou abençoado, eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Amém! Eita, glória! Que coisa boa! Dá um glória a Deus aí! Aleluia! Glória a Deus! As maestrinas aqui, aleluia! Aleluia! Olha para o seu irmão aí. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você fizesse declarações para ele, antes da gente cantar. Faça uma declaração simples assim. Diga assim: eu declaro na sua vida frutificação, frutos bons, frutos que vão alcançar as nações, frutos que vão permanecer, em nome de Jesus. Aleluia, pode cantar. Aleluia, aleluia. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!